minutinho para a gente... Vai ter. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Pode sentar. Eu vou deixar a pregação para o pastor. Eu só vou trazer aqui uma palavra simples para os irmãos. Eu sei que os irmãos gostam da palavra. Então nós vamos conversar um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Eu deixo a pregação para o pastor. O pastor Renaldo é que prega. Nós vamos só conversar a respeito daquilo que a palavra tem falado conosco, ardido do nosso coração, para a gente estar desfrutando um pouquinho desse momento. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 5. E você que está em casa, fique à vontade também, tome assento, pegue a sua Bíblia. Vamos desfrutar desse tempo junto à palavra. Em nome de Jesus. Amém. Adilson, um abraço para você, viu? Em nome de Jesus. Fica firme aí no Senhor, viu? 1 João, capítulo 5, nós vamos ler o verso 4 e o verso 5. Amém? 1 João, capítulo 5, verso 4 e verso 5. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Feche seus olhos. Você que está em casa, feche seus olhos só por um instante. Vamos orar, agradecer a Deus, no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Essa é a tua palavra. E te pedimos, faz um milagre em nós nessa noite, Pai. Nós estamos aqui na terça da vitória. E a tua palavra está falando daquele que vence o mundo. Nós queremos ser esses vencedores, Pai. Nós queremos andar em vitória com o Senhor. Então fixa isso no nosso coração, na nossa mente. Pai, em nome de Jesus, que possamos andar nessa verdade. Que possamos andar íntegros diante do Senhor. Que a tua palavra seja o nosso alicerce para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, realmente o pastor Renato é um amigo de longa data, tá? E eu tenho um grande carinho por ele, como eu falei com ele no telefone. Falei que tenho admiração por ele, respeito. Conheço o Renato há um bom tempo. E realmente lá no quartel, quando eu estava dirigindo os cultos lá, ele estava sempre lá me apoiando. Me apoiava lá com música, me apoiava com a palavra. Então, assim, é uma bênção na minha vida. E eu creio que ele também é uma bênção na vida de cada irmão. Amém? E o que eu quero transmitir para vocês nessa noite está exatamente o que está escrito na palavra. Que o nascido de Deus, ele vence o mundo. Eu sei que nós viemos aqui numa terça da vitória e eu quero ministrar isso na sua vida. Vitória. Vitória. Então recebe aí, meu irmão, vitória, vitória. Eu sei que está em casa, recebe a vitória. No nome de Jesus. Sabe? Não deixa o inimigo te desanimar, não deixa o inimigo roubar a sua bênção, porque você é um nascido de Deus. E é isso que eu quero transmitir para você nessa noite. A palavra de Deus, João escreve aqui, que todo aquele que é nascido... Então ele começa trazendo para nós que existe uma classe específica de pessoas que vencem o mundo. Uma classe de pessoas separadas por Deus para vencer esse mundo, para vencer neste mundo. E ele fala que são os nascidos de Deus. Olha que interessante. Então você já começa vendo assim, a palavra traz isso bem claro. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus. Você é nascido de Deus. Você precisa colocar isso para dentro, sabe? Deixar isso achar espaço no seu coração, achar espaço na sua mente e dizer, eu sou nascido de Deus. E caminhar crendo nessa verdade. Caminhar crendo naquilo que a palavra de Deus diz. E ele fala assim, ó. Quem é que pode vencer o mundo? E aí ele fala assim, ó, como é que ele restringe? Somente
a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então ele começa trazendo para nós que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e depois ele faz mais uma afirmação para nós, que toda pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus, esse vai vencer o mundo. Então precisamos colocar isso para dentro, nos alimentar dessa verdade e caminhar crendo nessa verdade. Podemos entender isso. A Bíblia nos afirma isso, que o nascido de Deus vence o mundo. O nascido de Deus é uma nova pessoa. O nascido de Deus é uma nova criação em Cristo Jesus. Você lembra daquele texto que fala assim? Aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós podemos afirmar que o nascido de Deus é uma nova pessoa. E essa pessoa nascida de Deus, e essa pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus, é esse que a palavra está atribuindo vitória para ele. É esse que vence o mundo. O que nós temos aqui? Hoje podemos declarar vitória para nós, irmãos. Podemos declarar vitória para nós, porque nós somos nascidos. O nascido de Deus vence as afrontas do mundo. O nascido de Deus vence as tribulações. O nascido de Deus vence as dificuldades que se apresentam no dia a dia. E nós precisamos entender isso. Nós não podemos caminhar e falar, nossa, como está chovendo demais. Outro dia nós estávamos reclamando que estava muito sol. Todo mundo reclamando do calor. Agora falando, não, mas eu não posso ir para a igreja porque está chovendo demais. Eu falo, glória a Deus. Glória a Deus pela chuva. Glória a Deus pelo calor. Glória a Deus por você que está em casa nos acompanhando pelo YouTube. Glória a Deus pelo YouTube, pastor. Ferramenta de Deus na vida das igrejas. Ferramenta de Deus para nós, sabe? Para a gente poder atingir várias localidades que antes a gente não poderia atingir. Então, o nascido de Deus é esse homem, essa mulher que vence as dificuldades, porque ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Entende isso? A gente precisa caminhar crendo nisso. A gente precisa caminhar crendo que essa palavra liberada por João nessa primeira epístola é verdade. Caminhando sem duvidar. O nascido de Deus, meu irmão, ele não pode fixar os seus olhos no tempo. O nascido de Deus não pode fixar os seus olhos na crise. Quando a gente vai no supermercado, a crise está feia, né? Mas a gente não pode fixar os olhos nisso. Quando o arroz estava 26, todo mundo estava falando, o arroz está R$26. Está caro demais. Só que aí a gente não pode fixar o olho nisso. A gente não pode fixar o olho nas coisas que estão acontecendo lá fora. A gente precisa fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus fala isso. Olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Então o que eu digo para você? Que o nascido de Deus é aquele homem, aquela mulher que caminha olhando para o alto. O nascido de Deus caminha olhando para o alto, ele não caminha olhando para a crise. Ele caminha olhando para Jesus Cristo. O nascido de Deus não pode prestar atenção no vento, pastor Renato. Não pode. Lembra de um episódio que alguém prestou atenção no vento? Jesus dá a ordem e Pedro caminha sobre as águas. E de repente ele presta atenção no vento. Quando ele presta atenção no vento, ele tira os olhos do Senhor. E quando ele tira os olhos do Senhor, ele afunda nas águas. Então nós que somos nascidos de Deus, precisamos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Sem tirar os olhos dele, sem vacilar, olhando sempre para ele, independente da situação que estamos vivendo, independente da situação que estamos passando, independente das crises financeiras, independente das crises emocionais, nós temos que continuar olhando para o nosso Senhor, olhando fixamente para Ele. Diante de tudo, de toda circunstância, de toda situação, o nascido de Deus, meu irmão, não pode prestar atenção nos ventos contrários que tentam assolar as nossas vidas. Não pode prestar atenção na chuva forte que está caindo lá fora. Precisa prestar atenção em Jesus. Naquilo que Jesus tem falado, naquilo que Jesus tem colocado no seu coração, naquilo que Jesus tem direcionado a sua vida. Não preste atenção no vento forte, o único vento que a gente pode prestar atenção é no vento do Espírito.
Espírito ele sopra. Não sabemos de onde vem, não sabemos para onde vai, mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então nesse vento eu posso prestar atenção. E o nascido de Deus presta atenção no vento do Espírito. O Espírito está me dirigindo, então eu vou para lá. O Espírito está me direcionando para outro lugar, então eu vou para lá. Eu vou de acordo com o que o Espírito me direciona. Porque eu sou nascido de Deus. E isso precisa estar muito bem fixado no nosso coração. O nascido de Deus ouve a voz do Espírito Santo. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Nós que somos nascidos de Deus, precisamos prestar atenção na voz do Espírito Santo. E ele fala. O pastor falou que fez a campanha aqui, 7 terças-feiras, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ministrou palavras poderosas neste lugar. Falou ao coração das pessoas, pastor. Muitas vezes a gente fica assim, mas estou tão acostumado com aquele lugar, estou tão acostumado com aquela palavra, mas a gente precisa prestar atenção na palavra, precisa prestar atenção naquilo que Jesus está direcionando, precisamos prestar atenção naquilo que Jesus está falando e termos prazer na palavra de Deus. Salmo 1, versículo 3, lembra o que está escrito? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, antes o seu prazer está na palavra, e nela medita de dia e de noite. Eu gosto de dizer, pastor, que quem tem prazer faz as coisas com mais facilidade. Quando eu tenho prazer em algo, eu faço isso com mais facilidade. Pensa para você ver. Tem gente que gosta de beber Coca-Cola, né? E bebe Coca-Cola num prazer, né? Fica fácil beber Coca-Cola. Vai lá e bebe. Tem gente que gosta de comer pizza. E come pizza com prazer, com muita facilidade. Só que a palavra está falando para o nascido de Deus. Nascido de Deus, tenha prazer na palavra. Tenha prazer em investir tempo. Não é gastar não, meus irmãos. Em investir tempo na palavra, na leitura, na meditação. Sabe? Tenha a palavra de Deus como a sua companhia diária. O nascido de Deus precisa ter prazer na palavra. O nascido de Deus, sabe, é aquele homem, é aquela mulher, é aquele jovem que recebeu de Deus a revelação de quem é Jesus Cristo. Então preste atenção nisso. O nascido de Deus é aquele homem, aquela mulher que recebeu de Deus a revelação de quem é Jesus Cristo. Agora eu vou pedir para você para abrir a Bíblia junto comigo. Mateus, no capítulo 16, no verso 13. Mateus, no capítulo 16, no verso 13. Você que está em casa, abra também Mateus, capítulo 16, verso 13. Então, o nascido de Deus, ele recebe revelação do céu de quem é Jesus. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos. Quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Outros, Elias. E ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Mas vós, que aqui estão, quem dizeis que Jesus é? Você que está em casa, quem você diz que Jesus é? Aí a palavra segue dizendo assim, e Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Então é isso que eu quero que você entenda, meu irmão. O nascido de Deus recebe de Deus a revelação de quem é Jesus Cristo. O nascido de Deus não precisa
Presta atenção, não estou desprezando o pastor, não. Mas ele não precisa do pastor para te revelar quem é Jesus Cristo. Porque o próprio Espírito Santo de Deus vai te revelar quem é Jesus. Quando o pastor abrir a boca aqui na frente e falar de Jesus, o Espírito Santo vai te revelar quem é Jesus. Vai abrir o seu entendimento, vai abrir o seu coração. E você vai passar a caminhar crendo que Jesus é o Filho de Deus. Não porque o pastor falou, mas porque houve uma revelação do céu para você. Entende? E isso vai te dar firmeza de fé. Quem é Jesus para você? O pastor Renato falou que Jesus é o Filho de Deus. Não, a pastora Débora falou que Jesus é o Filho de Deus. Não, você vai andar com convicção. Fala, não, o pastor Renato falou que Jesus é o Filho de Deus, mas Deus me revelou por meio do Espírito Santo na palavra e eu creio. E então eu ando com firmeza de fé, porque eu recebi uma palavra revelada do céu. Jesus é o Filho de Deus. E a palavra fala que esse anda em vitória. E a palavra fala que esse vence o mundo. Aquele que entende, que crê que Jesus é o Filho de Deus. Precisamos disso, meu irmão. Minha irmã, nós precisamos disso, essa firmeza de fé, acreditar que Jesus é o Filho de Deus. E que nele estão consumadas todas as coisas. Entende isso? Jesus é o Filho de Deus. E nós precisamos de entender isso, porque isso acalma o nosso coração. Essa revelação de Deus para nós, falando quem é Jesus. Sabe? Nós precisamos disso para acalmar o nosso coração. E aí, andando na contramão de que muitos dizem, eu quero dizer algo para você. Que o nascido de Deus não é aquele que escolhe Jesus. O nascido de Deus é aquele que é escolhido por Jesus. E eu quero que você vá comigo lá em João, no capítulo 15. Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, no capítulo 15. Quer bênção maior que essa, irmão? Ser escolhido? Ser escolhido por Jesus. João, no capítulo 15. Olha o que o verso 16 fala para nós. Revelação de Deus para nós. O pastor Manjali, isso tantas vezes. Meu irmão, mas é assim. João, capítulo 15, no verso 16. Olha que maravilha. Não foste vós que me escolheste. Entende isso? E eu quero falar mais a respeito disso para você. Não fosse vós que me escolhesse, ao contrário, eu vos escolhi a vós. Deus está falando aqui conosco, Jesus está falando conosco, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, quando você ainda era um líquido informe, quando um dia da sua vida estava escrito no livro da vida, eu te escolhi e te dei uma missão, eu te escolhi e te capacitei para você gerar fruto, e o fruto que você gerar vai permanecer. Quando eu leio isso aqui, eu vejo isso, irmão. E aí você pode perguntar, mas como que eu não escolhi Jesus? Eu não aceitei Jesus, mas eu quero dizer para você que lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 1, fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E morto não tem vontade. Morto não escolhe. Morto está no caixão e ele é levado. E ele é colocado aqui, enfeitado de flores, e ele é colocado aqui, numa cova, e jogam terra sobre ele. Cadê a escolha do morto? Então lá em Efésios, Paulo escreve que ele, Jesus Cristo, nos deu vida. Então eu consigo ver que ali ele nos escolhe. Lá no meio do nosso pecado, lá em meio à nossa morte, lá em meio à situação difícil que estamos vivendo, lá em meio ao desânimo que estamos vivendo, lá em meio à apatia que estamos vivendo, lá em meio a situações desconfortáveis, difíceis, tribulações, luta que estamos vivendo, Jesus olha para nós na nossa miséria e nos escolhe. Jesus olha para nós na nossa morte e nos escolhe. E fala, eu vos escolhi.
e vos dei vida, e vos designei para que vades e dê fruto. E nos chama de filho ainda. Nos chama de filho. João no capítulo 1, aproveitando que nós estamos aqui no Evangelho de João. João, no capítulo 1, o pastor falou que vocês gostam de Bíblia. Então eu falei, vamos ler Bíblia. Amém. Olha o que João escreve para nós. Revelação do Espírito Santo para cada um de nós. João no capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E olha a bênção. Deixa eu pôr o óculos aqui que está difícil. Eu recitei aqui porque eu sei de qual. Agora eu quero acabar de ler. Olha, ou seja, os que creem no seu nome. Lembra lá que quem vence o mundo é que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então nós estamos caminhando aqui, ó. Então, o Filho de Deus tem poder que vem do céu, porque ele crê no nome de Jesus. E no 13 eles falam assim, ó, os quais não nasceram do sangue. Jesus falou para Pedro, Pedro, não foi você que descobriu isso, foi meu Pai que está no céu que te revelou. E aqui ele fala assim, ó, os quais não nasceram do sangue. Não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se nós estamos aqui hoje, se você está em casa aí hoje, e é um filho de Deus, entenda isso, você foi escolhido. Deus te amou. A palavra fala que Deus te amou primeiro. Não é você que amou a Deus. Primeiro. E o primeiro amor é de Deus para nós. Esse é o primeiro amor. Deus me amou primeiro. O amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito que Ele tem nos dado. Entende isso? Você é nascido de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus. Você foi escolhido por Jesus quando você ainda estava morto no seu delito e no seu pecado. Jesus abre a sua mente para o entendimento de que Ele é o Filho de Deus. Você passa a ser herdeiro das promessas de Deus. Você passa a ser herdeiro de toda a vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Amém? Você passa a ter esse direito. O nascido de Deus sabe que se tornou filho por crer que Jesus é o Filho de Deus. E isso precisa estar fixado no seu coração. E eu tenho absoluta certeza que o pastor Renato e a pastora Débora têm fixado isso no coração de vocês. A nossa filiação em Deus. A nossa filiação em Deus. Amém? E tudo isso pela fé. Eu vi. Pensam mesmo. Temos que nascer de novo. É isso. Nós precisamos realmente entender essa verdade da palavra. Nascer de novo. Uma nova mentalidade restaurada, regenerada em Jesus. E tudo isso pela fé, meu irmão. E o que é fé? Vamos lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 1. Hebreus, capítulo 11, 1. Eu sei que os irmãos sabem de cor, mas eu gosto de ler a Bíblia. E eu gosto de incentivar os irmãos a folhearem a Bíblia. E toda vez que a gente lê, isso é princípio de aprendizagem, né? Toda vez que a gente lê, a gente fixa novamente. Então, isso é bom. Então, olha aqui que a palavra de Deus fala para nós o que é fé. Ora, a fé é a certeza. Então, a fé é certeza de que haveremos de receber o que esperamos. E ele continua dizendo assim, na minha versão está falando a prova, eu tenho certeza que em outras versões está falando a convicção. E é a prova ou a convicção
daquilo que não podemos ver. Se você guardar assim, a fé é certeza, a fé é convicção, você já está guardando aquilo que é fé. Você que está em casa, guarda aí. A fé é certeza, a fé é convicção. E eu quero que você passeie comigo agora lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 19. Então, a fé é certeza, a fé é convicção. A fé é certeza daquilo que eu vou receber. É convicção daquilo que eu espero. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Ah, pastor, mas aí ficou complicado. Preste atenção. A fé é certeza. A fé é convicção. Podemos esperar ter um carro novo? Podemos. Podemos esperar ter uma boa moradia? Podemos. Podemos esperar ter um bom salário? Podemos. Podemos esperar ter um bom casamento? Podemos. Podemos esperar termos filhos abençoados? Podemos e devemos. Mas Paulo está falando assim, se a gente espera só nas coisas deste mundo, se a gente espera só nas coisas naturais, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque a nossa esperança precisa estar ligada no céu. A gente precisa esperar o céu. A gente precisa esperar com convicção, com certeza, que Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. Precisamos esperar com convicção e termos certeza de que tudo aquilo que ele falou é verdade e vai se cumprir, porque ele não mente. Precisamos esperar isso. Precisamos entender isso, que a nossa esperança, ela transcende a tudo isso que estamos vivendo aqui na terra, a tudo isso que estamos vendo com os nossos olhos. A nossa esperança é o nosso Senhor e Salvador. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé naquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário. Fé na vitória que Jesus conquistou na cruz, por um preço de sangue, por um preço de dor. Nós precisamos entender isso, que Ele fez tudo aquilo para nos dar esperança. Nós precisamos entender. E a Bíblia nos diz assim, bendito é o homem cuja confiança, cuja esperança está totalmente depositada em Deus, cuja sua fé está alicerçada no Senhor. Precisamos compreender isso, precisamos pôr isso para dentro de nós. E voltando lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1, fala assim para nós, a fé é uma convicção, é uma certeza. E eu escrevi assim, ó, não estamos vendo. Olha a fé. Eu quero algo, eu quero que Deus faça algo para mim, eu quero que Deus me abençoe, mas eu não estou vendo aquilo. Mas eu sei, porque sei que aquilo que eu não posso ver vai acontecer. Porque dentro de mim existe um Espírito que é santo, que está comunicando com o meu espírito, que apesar de eu não ver aquilo, eu sei pela fé que aquilo vai se materializar. Que Deus vai fazer aquilo, porque eu creio, porque eu tenho fé. E isso me faz caminhar, crendo em convicção, em esperança. Entende isso? Fé é convicção. A gente entra no elevador, pela fé, a gente aperta o 12º andar. E vai. A gente nem sabe como é que aquilo funciona, né? Não é verdade? Aperta lá o 12º andar e sobe.
Depois estamos no 12º, aperta lá o térreo, ou a saída, ou o primeiro andar e desce. A gente entra dentro daquilo e tem um buraco debaixo da gente de todo tamanho. Mas a gente tem fé que aquilo vai funcionar. E de repente a nossa fé no Cristo da nossa salvação, ela começa a funcionar de forma diferente. A gente passa a não crer. Passa a achar que é só palavra. Mas o nascido de Deus é diferente. O nascido de Deus crê. Ele caminha em convicção. Ele caminha em certeza. Ele crê e ele fala da sua fé. Cri, logo falei. Ele crê e ele verbaliza para as outras pessoas. Ele crê e ele fala do motivo da fé dele para as pessoas. Ele tem alegria na salvação. Ele gosta de ser nascido de novo. Ele gosta da vida que ele leva. Então ele quer desfrutar dessa vida e quer compartilhar essa vida com as outras pessoas. Esse é o nascido de Deus, que tem uma fé alicerçada em Deus, que tem uma fé alicerçada no Senhor, que tem uma fé alicerçada na palavra. Agora, uma situação que sempre choca a gente, e a gente fica se perguntando, mas por que tanta prova? Por que tanta provação? Por que tanta luta? Meu irmão, Abraão é conhecido como pai da fé, e ele foi provado para ser aprovado. Entende isso? Mas será que precisava de passar tudo isso, Deus? Abraão é chamado o pai da fé. E ele foi provado. E ele foi aprovado em todas as situações que ele vivenciou. Por quê que a gente não pode entender isso? Romanos capítulo 5, verso 3. Aí você vai ver essa construção da fé. Essa construção que o próprio Senhor fala ao coração de Paulo para que ele escreva aos Romanos, para trazer entendimento para nós no dia de hoje. Para você entender por que acontecem as coisas com você. E de repente você não fala assim, Deus, eu não merecia isso. Tanta luta. Romanos, eu falei capítulo 5? Capítulo 5, verso 3. A palavra fala para nós. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações. Porque aprendemos, olha o que Paulo está trazendo para a nossa revelação de Deus. Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, e perseverança é a qualidade de quem não desiste, irmão. É a qualidade daquela pessoa que insiste. Que não é por causa de uma chuva que ele desiste de fazer as coisas. Não é por causa do sol quente que ele desanima de fazer as coisas. Então, a tribulação produz em nós perseverança. E Paulo segue dizendo. A perseverança produz em nós um caráter aprovado. E caráter fala de índole, de formação moral, de característica de uma pessoa que diferencia uma pessoa da outra. Um caráter aprovado. O nascido de Deus tem um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Tem versão que está escrito esperança. Lembra da fé? Convicção, certeza. Isso fala de esperança. E quem é a nossa esperança? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos na promessa dele de que ele um dia vai voltar. Então, a palavra ensina para nós nessa noite que nós nos gloriamos nas tribulações. E hoje é terça da vitória. Então, quando vier a tribulação, você se glorie na tribulação. Porque você vai sempre lembrar que a tribulação vai produzir em você uma perseverança. Você não vai desistir, porque Jesus falou que vai te dar a vitória. Você não vai desanimar na tribulação, porque o Senhor garante para você a vitória. Ele não é homem para que minta. Se ele diz que você vai ter a vitória, que aqueles que vencem o mundo são aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. Se aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus são nascidos de Deus e esses vencem o mundo, você vai vencer o mundo. Você vai vencer a tribulação, você vai vencer a dificuldade, você vai vencer, irmão. Porque a palavra, ela não mente. Entende isso?
Vai produzir em você um caráter aprovado. Caráter aprovado. Vai exceder de esperança. Então nós precisamos viver alicerçados na palavra. Firmeza na palavra. Ler a palavra e gostar da palavra. Sabe? Não desanimar. Nunca desanimar. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite 3 fundamentos. Só 3 fundamentos para a gente caminhar para o encerramento. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Você já está aí em Romanos. Só volta um pouquinho. Vai lá no capítulo 5, no verso 1. 3 fundamentos sobre os quais os nascidos de Deus estabelecem a sua fé. 3 fundamentos só. Olha o que a palavra fala para nós. Romanos, capítulo 5, verso 1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, o nascido de Deus é justificado. E aí nós precisamos conversar um pouquinho a respeito disso. O nascido de Deus é justificado mediante a fé. E justificação é um ato onde Deus te torna justo. Ele declara assim, meu irmão, você é justo. Ele pegou a cédula que havia contra nós, rasgou essa cédula e falou, você é justo. Ele pegou tudo aquilo que havia anotado nessa cédula de pecado e falou, você é justo. A partir de hoje, você é justo. Pastor, mas é assim, simples assim? Simples assim. Mas não tem que ajoelhar no milho? Não tem que ajoelhar no milho. Não tem que subir uma escadaria e pagar uma promessa? Não tem que subir uma escadaria e pagar uma promessa. Justo. O nascido de Deus é justo. Olha o que está falando aqui. Portanto, havendo sido justificados pela fé. Não tem mais o que discutir. É pela fé. Fé em quem? No nome que está acima de todo nome. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Fé em quê? No sacrifício vivo dele na cruz do Calvário. Fé em quê? Naquilo que ele disse. Está consumado. É isso. Mas pastor, simples assim? Simples assim. E quando a gente passa a entender essa justificação pela fé, o nascido de Deus para de andar com medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas o que o verdadeiro amor tem a ver com a justificação? Jesus foi na cruz porque Ele te amou. Deus deu Jesus para nós porque Ele nos amou. Então o amor de Deus é que levou Jesus na cruz do Calvário. O amor de Deus é que fez a gente ser ressuscitado juntamente com Cristo. O amor de Deus é que pagou a multidão dos nossos pecados. E por isso nós somos justos diante de Deus. Pastor, mas simples assim? Irmão, para de querer complicar o que é simples. É simples assim. E aí a nossa alma descansa no Senhor. Porque a gente anda como justo. Nossa, eu sou justo diante de Deus. Que isso, irmão? Você pode ficar falando isso. Não, eu sou justo diante de Deus porque a palavra me garante que eu sou justo diante de Deus. Amém? Esse é o primeiro fundamento que eu quero passar para você. O nascido de Deus é justificado mediante a fé. O nascido de Deus, justificado mediante a fé, não tem medo de ser lançado fora. Só para concluir, esse primeiro fundamento. Porque existe uma promessa na palavra, lá em João, no capítulo 6, no verso 37, que aqueles que Deus deu para Jesus, de maneira nenhuma serão lançados fora. Entende? Justo. Você é justo. Entende? Você é justo.
Ande como justo. Cabeça erguida. Eu sou justo, nascido de Deus. Segundo fundamento, os nascidos de Deus têm paz com Deus. Olha o que está escrito. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Olha que interessante. O pecado faz guerra do homem com Deus. Quando o homem se torna justo, ele tem paz. A paz volta a reinar na vida dele. Aquilo que foi destruído lá no Éden pelo pecado, quando Deus justifica o homem, a guerra acaba. A paz volta a reinar. A alma fica refrigerada. O homem passa a desfrutar de uma paz que excede todo entendimento. Eu passo a ter paz no meu relacionamento com Deus. Eu não passo mais a ver a Deus como inimigo que vai me matar porque eu pequei. Não! Eu não vou mais correr de Deus, eu vou correr para Deus, porque eu tenho paz com o meu Pai, eu tenho paz com o meu Deus. Quando o meu Deus falar comigo, eu não vou ter mais medo, porque eu sei que quem está falando comigo é a voz do amor, é a voz da paz, é a voz do meu Pai, é a voz daquele que me ama. Então eu vou ter paz com Deus. Entende isso? A paz no Éden foi interrompida pelo pecado. O pecado realmente fazia a separação do homem de Deus. A Bíblia fala isso claramente, que o homem estava separado de Deus por causa do pecado, mas isso foi resolvido na cruz, quando Jesus se fez pecado por nós, e ele pagou o nosso pecado lá na cruz. Ele acabou com esse problema, ele trouxe de novo paz entre o homem e Deus. Entende? A guerra que havia por causa do pecado, ela foi anulada por causa do sacrifício de Jesus. Então houve paz entre o homem e Deus. Então o nascido de Deus, ele tem paz com Deus. É o segundo fundamento. O primeiro fundamento é justificado pela fé. O segundo fundamento é a paz que ele tem com Deus. O terceiro fundamento é que o nascido de Deus desfruta do amor do Pai. Romanos capítulo 5:5. Olha o que está escrito. Romanos capítulo 5, verso 5. E a confiança, a esperança, não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos concedeu. E olha que maravilha, você é justificado, você tem paz com Deus, então agora você pode desfrutar do amor de Deus. Você pode chegar na presença do Pai a hora que você quiser, sem intermediário. Você não precisa pagar nada para chegar na presença de Deus. Sabe, a gente pode desfrutar dessa vida, porque a palavra de Deus fala para nós que nós temos direito a uma vida chamada eterna. Lá em João, no capítulo 17, verso 3, fala assim: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então pensa, meu irmão, se eu tenho fé, eu creio, eu tenho esperança, eu conheço a Deus, eu conheço a Jesus, eu posso desfrutar da vida eterna. Eu não preciso morrer primeiro, não, pastor. Eu posso gozar a vida eterna aqui, conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Eu posso andar de bicicleta, eu posso tocar um violão, sabe? Eu posso passear, pastor, eu posso assistir um bom filme, eu posso viver, eu posso desfrutar das maravilhas que Deus criou para nós. Sabe? E de repente tem gente que fica se martirizando porque acha que não pode desfrutar. Eu quero ir lá para o céu. Não, desfruta agora, irmão da vida eterna. Conhece a Deus, conhece a Jesus Cristo, anda com Ele, anda com o Pai, anda com o Filho, anda com o Espírito Santo. Conhece agora, vive a vida eterna agora. Não espera chegar no céu, não. Filipe um dia fala com Jesus assim: Jesus, mostra-nos o Pai.
Fala, Felipe, tanto tempo que eu ando com você. Você me pedindo para mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Desfruta então. Desfruta do Pai. Desfruta do colo do Pai. Desfruta dos benefícios de ser filho de Deus. Desfruta dos benefícios de ser nascido de Deus. Desfruta do Espírito Santo. Desfruta de Jesus, a palavra. Lê a palavra, tem prazer. Irmão, vem para a igreja com prazer. Fica em casa com prazer também. Tenha prazer nas coisas que você faz. Desfruta da vida eterna que Deus deu para você. Ele não te ressuscitou para você ficar morto, não. Não ser alegre, crente triste. Fica esperando Jesus voltar, mas numa tristeza, pastor. Aí o pastor prega, Jesus está voltando. Aí o irmão, misericórdia. Não, isso é glória a Deus. Porque nós temos que começar a desfrutar dessa vida eterna agora. E ter prazer em tudo, pastor. Prazer, sabe? Prazer. Falar, Jesus está voltando, você fala, glória a Deus, porque eu sou nascido de Deus, sou justificado pela fé, tenho paz com Deus e desfruto do amor do meu Pai. É isso, sabe? É isso, meu irmão. Tocar o violão com prazer, cantar para o Senhor com prazer, sabe? Prazer. Se tem um, outro se tem 10 mil, prazer. Prazer nas coisas do Senhor, prazer na palavra, prazer de sair de casa e vir ter comunhão com os irmãos. Prazer, gente, prazer. Sabe? Porque é horroroso fazer as coisas sem prazer. É horroroso, pastor, é ruim demais. É por isso que a palavra fala no Salmo. Ter prazer na lei do Senhor, nela meditar de dia e de noite. E a palavra fala que os mandamentos do Senhor não são penosos para nós. Tem gente que parece que vive um fardo. Ô irmão, você que está em casa, tenha prazer no Senhor. Tenha prazer. Desfruta do amor de Deus. Deus é sabe, Ele é maravilhoso. Se você tem uma causa presente diante de Deus, porque Ele é o Deus do impossível. É o Deus que realiza coisas impossíveis. Quando você pega lá em Lucas, no capítulo 1, no verso 37, Ele está conversando com Maria. E Maria fala, como é que isso vai acontecer comigo? Se eu não conheço o homem. E ele vai e lança a palavra para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo. Ele estava falando assim, eu posso fazer todas as coisas, porque eu sou o Deus que realiza o impossível. Nessa terça-feira eu falo para você, descansa no Senhor. Desfruta do Senhor. Desfruta do amor, da paz, da justificação que Ele te deu. Você é nascido de Deus. E o nascido de Deus vence o mundo. O nascido de Deus conhece Jesus pela revelação de Deus, por meio do seu Espírito, ao nosso Espírito. Sabe, desfruta desse amor. Caminha como vencedor para a glória de Deus. Podemos ficar de pé por um instante? Eu quero te convidar para fechar os olhos. Ou mesmo ficar com os olhos abertos. Fica à vontade. Tenha prazer naquilo que você vai fazer. Se o seu prazer é ficar com o olho aberto, fica. Porque não existe mística nenhuma nisso, né, pastor? Fechar o olho ou abrir o olho. Hora de olho aberto. Ele tem que ver o movimento. Agora se sinta à vontade. Você está na casa do Pai. E não é na casa só do meu Pai, não. É do seu Pai também, sabe? E Ele te ama. E Ele fez tudo isso por você. Fez tudo isso por nós. E Ele quer fixar isso no seu coração. Essa liberdade que você tem na casa dEle. Essa liberdade que você tem de caminhar com Ele. Tu me das a chance de crescer. É verdade. Um pouco mais. Cante isso. As montanhas e vales, desertos e mar que atravessam vão pra pé. Glória a Deus. Diga minhas provações não são maiores que o meu e não vão me impedir de caminhar. Mas se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas.
rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Deus, nós te louvamos. Te bendizemos porque o Senhor nos escolheu, Pai. Quando a gente ainda estava morto no nosso delito e no nosso pecado, o Senhor nos achou ali, Pai. E o Senhor nos amou. E o Senhor nos amou. O Senhor nos deu vida. O Senhor nos ressuscitou. O Senhor nos lavou. O Senhor nos limpou. O Senhor soprou nas nossas narinas o Espírito Santo. E nós te agradecemos por isso, ó Pai. Te agradecemos pela cura que o Senhor trouxe para nós, pela transformação, pela família que o Senhor nos deu, pelos benefícios que o Senhor nos deu na morte de Jesus na cruz do Calvário. E nós só podemos te agradecer nesta noite, ó Pai, e dizer que nós te amamos sim, Deus. Nós te amamos não é pelo que o Senhor vai nos dar, mas nós te amamos por aquilo que o Senhor já nos deu, porque a tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, muito obrigado por essa vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. O nascido de Deus vence o mundo. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus vence o mundo. Então fixa isso na nossa mente, no nosso coração, e que possamos meditar com prazer na tua palavra, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Levante suas mãos. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado, viu? No nome de Jesus. Eu me senti tremendamente abençoado. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui. No nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.